Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês se vale ou não vale a pena trabalhar como motorista de aplicativo. Vou falar para uma pessoa que está pensando em se tornar motorista de aplicativo. Vou falar para uma pessoa que já trabalha como motorista de aplicativo em carro alugado. E vou falar também para um motorista que tem carro quitado e para motorista que está com carro financiado. Qual é a conta simples, fácil e rápido para você já descobrir se está valendo ou não está valendo a pena para você que já trabalha como motorista de aplicativo e para você que está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, eu vou fazer esse vídeo porque é uma das perguntas mais questionadas para uma pessoa que está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo. Nesse vídeo específico eu quero falar para vocês como é que você vai fazer uma conta simples. Então, vamos lá, recapitulando. Você que está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo, será que vale a pena ou não? Você que já trabalha como motorista de aplicativo com carro alugado. Você que trabalha como motorista de aplicativo com carro quitado. E você que trabalha com carro financiado. Então, são 4 contas aí que eu vou instruir a vocês a fazerem para você ver se já está valendo a pena ou não está valendo a pena. Lembrando que vou colocar aqui alguns números baseados nas minhas experiências, mais ou menos na realidade de quem trabalha na cidade de São Paulo. Então você tem que se adaptar com a sua cidade, mas a conta é a mesma, beleza? Bom, então para começar, não esquece de deixar aquele like no vídeo. E para você que não é inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Aliás, já compartilha esse conteúdo com um amigo que você acredita que precisa assistir esse vídeo, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto é para você que está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: primeira coisa que você vai perguntar, como eu já perguntei, como vocês que já são motoristas perguntaram, será que vale a pena? A minha resposta é a seguinte: para você saber se vale ou não vale a pena, a primeira coisa é: qual é a sua situação financeira hoje? Você está empregado? Está desempregado? Foi mandado embora? Como é que está a sua situação? Para valer a pena para aquela pessoa que está desempregado, pode valer a pena. Por quê? O que tem que valer a pena para ele? É pagar as contas dele. Porque se você está desempregado, só o fato de você pagar as contas em dias, para você já vai ser um alívio. Já vai valer a pena fazer qualquer atividade. Dependendo da sua situação, você não pode ficar escolhendo. Você tem que ir lá trabalhar e pagar suas contas. Ponto. Para a pessoa que está desempregado, esse é o valer a pena. Para você que já está num ramo de uma atividade, já tem o seu faturamento, já está trabalhando, a conta é outra, certo? Então eu vou pegar o cenário de um desempregado para ficar mais fácil. E aí você vai adaptando com os outros cenários. Para quem já tem uma empresa, uma microempresa, já trabalha CLT, e aí você vai avaliar fazendo essas contas. Então, para você que está desempregado, faça a seguinte conta: qual é o seu custo de vida hoje? Você paga aluguel, mercado, enfim, conta de água, luz, telefone, gás, enfim, todas as contas. Vamos supor que vai dar R$ 2.500. Vou colocar um número aqui, tá, gente? Pode ser que é mais, pode ser que é menos. Vou colocar um número de 2.500 para ficar mais fácil a conta. 2.500. E você vai alugar o carro. Se você vai alugar o carro, porque você está desempregado, você vai alugar o carro, você não tem. E é a melhor forma para você fazer, porque se você alugar o carro, você vai ficar com esse carro no máximo 30 dias e depois você vai devolver, né? Então você vai ter que alugar o carro. Para você que é desempregado, a melhor coisa é alugar o carro, a não ser que você já tenha um carro. Aí vai ser outra conta que eu vou falar depois. Então você vai alugar um carro e vai pagar aí R$ 2.500. Vou colocar um número mais ou menos, tá, gente? Tem aluguel que é mais, tem a menos, e aí tem a questão de carro, mas esse não é um vídeo de hoje. A questão é, você vai pagar R$ 2.500 de carro. Só aí já deu R$ 5.000, certo? Mais o combustível, que você vai ter que colocar aí mais ou menos R$ 2.500. Mais ou menos, pelas minhas experiências, quem roda em São Paulo, e na gasolina ou etanol, não vai gastar mais que 2.500. Se você trabalhar com carro grande, você faz grandes deslocamentos igual eu, vai passar. Mas para quem trabalha na área de atuação próxima, não vai passar de 2.500, até menos. Mas eu estou arredondando para um número maior para não ter erro, beleza? Então aí já foi R$ 7.500. Olha que conta fácil.
Só que tem um detalhe. O seu faturamento tem que ser pelo menos, no mínimo, R$8.000. Aí a conta fecha. A conta é muito fácil. Por quê? Porque você tem que montar uma reserva de emergência. Quem trabalha com carro alugado também precisa montar uma reserva de emergência. Por que você precisa disso? Porque você está com carro alugado. Você pode bater o carro, pode roubar o seu carro. Infelizmente, a gente está vulnerável a isso porque a gente está muito tempo na rua. Então, se acontecer isso, você já vai ter uma reserva para você pagar a franquia. Lembrando que ainda você vai montar essa reserva de emergência. Você não tem. Então, o que acontece? Você ainda tem que contar um pouco com a sorte para que não aconteça nada até você montar essa reserva de emergência. E essa reserva de emergência tem que ser no mínimo o valor da franquia mais alta que tem ali dos eventos que podem acontecer, roubo, furto, batida, enfim, você tem que ver lá qual que é a franquia mais cara e tem que ter no mínimo essa franquia separado. Esquece desse dinheiro, é uma reserva de emergência. Para que quando acontecer você já tá respaldado para você pagar e já pegar outro carro para trabalhar. E aí você vai ter que montar de novo. Por isso que aí o ideal é você juntar mais do que a reserva de emergência. Para até possivelmente, se você vê que vai dar certo para você continuar trabalhando mais tempo, você possa fazer um financiamento, sei lá, você pode ver outras possibilidades. Mas basicamente para quem quer entrar no aplicativo tem que pensar dessa forma. O seu custo de vida e o custo operacional e mais a reserva de emergência. Esse é o que você tem que trabalhar nesse cenário que eu montei, tá? Você tem que montar o seu cenário aí de acordo com o seu custo, de acordo com o carro que você vai pegar, de acordo com o seu trabalho. E aí você coloca aí, mais ou menos, você pode fazer cálculos baseados em valor por km, quantos km você vai rodar, e aí com o tempo você pode ir modificando aí o seu custo operacional de acordo com o seu trabalho. Mas basicamente, inicialmente é isso. R$8.000 aqui em São Paulo, você tem que faturar mais ou menos R$8.000 para quem tem um custo de R$2.500 custo de vida. Beleza? Esse é o primeiro cenário. Se você está desempregado, isso vai pagar suas contas, para você já vai valer a pena. Essa é a minha opinião. Certo? Se você já está no emprego, que você ganha um X valor, você vai fazer renda extra, aí você vai fazer um outro planejamento. Certo? Isso que eu estou falando para vocês é uma conta fácil e é um planejamento. Esse é o planejamento que eu falo que a gente precisa fazer, as contas que a gente precisa fazer antes de começar a trabalhar. Certo? Agora vamos lá para a massa, para a maioria dos casos que trabalha com o carro financiado, que é até o meu caso. Você vai fazer a mesma coisa, você que já está trabalhando, você vai fazer a mesma coisa. Pega o seu custo de vida, né? De repente outra pessoa já trabalha na sua casa, mas você tem que pegar o seu custo de vida, quanto que você tem que colaborar na sua casa. É o seu custo de vida, você tem que pegar esse valor, você tem que pegar o custo de combustível, que é mais ou menos isso que eu falei, de R$2.500. Você tem que pegar o custo do financiamento do seu carro, que é todo o custo operacional. A conta é a mesma. Custo de vida, custo operacional. Somos dois, mais a reserva de emergência que você precisa ter. Essa reserva de emergência, para quem trabalha com carro financiado, pode até ter uma reserva de emergência, mas não é tão urgente que você tem que fazer de todo jeito. Essa reserva de emergência tem que existir para o seu custo pessoal, vamos dizer assim. Para o seu custo pessoal e operacional, se caso acontecer alguma coisa e você precisar. É uma coisa muito crítica, como por exemplo aconteceu com o meu carro anterior, que quebrou o câmbio automático, foi um custo lá para cima. Para esse que você precisa ter um custo de emergência, para algum caso de família, né? De repente para saúde, alguma coisa. Então é bom sempre ter, em todos os casos tem que ter reserva de emergência. Mas basicamente, se você faz o seu custo operacional, como é que você vai fazer o seu custo operacional? Eu já fiz um vídeo específico falando como que você vai calcular. Você precisa calcular o custo do seu carro. Qual é o seu custo do seu carro? O custo do seu carro, para você que tem um carro financiado, você já vai ter esse custo por km, porque as manutenções são baseadas em km. O pneu, ele é baseado na vida útil, baseado em uma certa quantia de km. Então você pega a vida útil da peça e divide pelos kms que ele vai durar. Entendeu? Então o que você vai fazer? Por exemplo, vou dar só um exemplo, depois você aplica com todas as outras peças. Por exemplo, uma vela, por exemplo, esse da Nissan, eles falam que duram até 100.000 km, até mais, mas a gente troca com 100.000 km. Então você vai pegar o valor dessas velas e vai dividir por 100.000. Esse é o seu custo por km das velas. E você vai fazer isso com todas as outras peças que você precisa trocar preventivamente, como por exemplo pneu, freio, óleo a cada 10.000, aí vem os filtros. Então todos os componentes que você vai fazendo manutenção,
as bandejas, amortecedor, todas você vai montar, é mais trabalhoso. Por isso que trabalhar com carro alugado é uma conta mais fácil. Você vai pegar todas essas peças, vai dividir pelos KMs que ela dura, e aí logo você vai chegar ao valor por KM. Você vai somar tudo isso e você vai chegar num custo por KM do seu veículo, já contando com financiamento, IPVA, possíveis multas que pode entrar na reserva de emergência. Porque multa não é pra gente tomar, mas a gente acaba tomando. Então, você fazendo todo esse custo operacional do seu carro, você vai chegar num X valor. E esse valor vai assustar muita gente. Por quê? Porque basicamente a gente calcula aí o que você vai gastar no carro de combustível e as trocas de óleo. As pessoas esquecem que existem várias outras manutenções. E aí, você tendo o custo operacional e o custo de vida, aí você vai chegar a um valor que você precisa faturar. É possível fazer esse faturamento? Vou ter que trabalhar muito? Vou conseguir fazer esse faturamento? Até um pouco a mais? Porque entra a depreciação. Você sempre vai ter que faturar a mais. Por isso que tem que ter um cuidado na hora de você calcular as viagens particulares, porque viagens particulares exigem muito deslocamento, principalmente quando você leva para longe e volta vazio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fiz vídeo já falando sobre isso também, sobre como calcular viagens particulares e como que eu calculei. Gerou uma certa polêmica, mas é por causa disso, certo? Então para quem trabalha com carro alugado, é dessa forma e você vai ver. Tô conseguindo faturar isso? Estou faturando isso por mês? Se você não faturar isso por mês, vai chegar um certo momento que você não vai dar conta da sua manutenção. E aí o seu carro vai cada vez mais ficar um carro batendo, quebrado, amassado, e você não vai dar conta. Mais uma vez, isso é planejamento financeiro do seu trabalho. É para saber se está valendo a pena ou não está valendo a pena para quem já trabalha como motorista de aplicativo, beleza? Agora, para quem já tem carro quitado e vai começar a trabalhar como motorista de aplicativo ou já está trabalhando como motorista de aplicativo, você vai montar o planejamento da seguinte forma: o custo de vida, porque você precisa do seu custo de vida, você vai ter que dar esse valor, e todo o seu custo operacional, também a mesma coisa, só que tem um detalhe aí, você já tem que projetar quantos anos você vai ficar com esse carro que já está quitado. Quando você for trocar esse carro, você tem que ter o dinheiro para comprar outro carro quitado na mesma condição que você estava lá atrás quando você começou a trabalhar com seu carro quitado. Porque se você começou a trabalhar com um carro quitado, quando você vender ele, você não pode vender ele para dar entrada num carro e financiar. Aí você está descendo o degrau. Se você começou com um carro quitado, mesmo que ele não é zero, quando você for trocar de carro, porque esse carro quitado ele tem vida útil no aplicativo, quando você for trocar, você já tem que ter o dinheiro para comprar outro carro quitado, para você se encontrar na mesma condição que você estava quando você começou a trabalhar como motorista de aplicativo com carro quitado. E melhor, se puder, comprar um carro até melhor, ou se puder sobrar dinheiro. Aí você vai ver que as suas finanças tá redonda, você tá conseguindo se manter. Não tô nem falando de ganhar dinheiro, se manter, né? Essa é a condição, porque as pessoas não se ligam nisso, mas muitas pessoas antes, hoje não, porque a maioria ou é alugado ou é financiado. Muitas pessoas antes, quando começaram a trabalhar com o aplicativo, começaram com carro quitado. Foi passando o tempo, a pessoa trocou de carro. Pode ser que até trocou por um carro melhor, mas financiou, e financiou em 48 vezes. Por quê? Porque não juntou dinheiro para manter o patamar. Aí se você vai para um carro melhor, aí tudo bem, você vai financiar um pedacinho só, porque a sua condição já é de carro quitado. Você já está no nível de carro quitado e você vai para o financiado, você está descendo o nível. Então, mais uma vez, não estou nem falando de você ganhar dinheiro. Estou falando para você se manter no mesmo nível, porque você entrou com um bem material. E aí passou um tempo que você trabalhou, você não tem mais esse bem material, tem alguma coisa de errado. Entende? Por isso da importância de fazer esse planejamento do custo operacional e da depreciação. Como é que você vai fazer a depreciação se o seu carro já está quitado? Você vai ter que ir depositando esse valor separado, para que quando você trocar o seu carro daqui 2 anos, 3 anos, o que você projetar, você já vai estar projetando que você vai ter um valor do seu carro que vai desvalorizar. Se o seu carro desvalorizou 30 mil, você vai ter que ter 30 mil lá. Porque aí você vai vender esse carro com desvalorização de 30 mil, vai pegar aqueles 30 mil que você juntou, vai dar um valor para você comprar um carro igual que você tinha quando você começou a trabalhar com o aplicativo. Certo?
Fez sentido pra você? Não esquece de deixar o comentário aí no vídeo, porque é muito importante. E não esquece também de deixar aquele like, fortalecer o nosso trabalho. E claro, se puder, compartilha aí, principalmente com alguém que está pensando em trabalhar com o aplicativo, que precisa escutar esse vídeo, e você vai já estar contribuindo também com seu amigo, seu parceiro. Beleza? E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixa o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso pra você que tá em casa, um ótimo trabalho pra você que tá nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chega em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.